Boa noite! Parabéns para você que está aqui buscando locações de excelência. Só por estar aqui buscando locações de excelência, você já está saindo na frente da sua concorrência. Todo mundo me vê e me ouve bem? Todo mundo me vê e me ouve bem? Respondam para mim. Eu tô aqui hoje diretamente de Guarapari, litoral do Espírito Santo. Eu vim fazer um bate-papo com o pessoal da OAB de Guarapari e muito gentilmente eu tô aqui fazendo essa live do escritório da doutora Karen, que é minha colega na comissão de Direito Imobiliário da OAB, né? Ela cedeu aqui e ela está assistindo a live. Cedeu aqui o escritório dela, porque não ia dar tempo de eu chegar em Vila Velha para poder fazer a live. Então eu ainda estou em Guarapari, a palestra acabou agora há pouco e estou aqui esperando a Val entrar, porque é a Val que nos ajuda com as dúvidas, não é? Vocês já estão acostumados com a Val, né? E hoje a nossa live tira dúvidas da aula 3 da nossa imersão, o fim da locação infernal. Assim que a Val entrar, a gente vai começar aqui a responder as dúvidas, né? Ontem a gente respondeu mais de 70 dúvidas ao vivo, né? Foi incrível, essas lives são ótimas, eu também acho. A gente aprende muito nas lives. 70 perguntas eu respondi ontem. E hoje a gente vai tirar dúvida da aula 3, né? Para quem tiver dúvida, na aula 3 a gente conversou sobre a importância das vistorias, né? Para constituição dos débitos de manutenção, né? O aspecto da prova que existe em torno da vistoria, o que você não pode vacilar na hora da vistoria. A gente conversou sobre captação, a gente conversou na aula 3 sobre documentos que você precisa ter, né? Como que você na finalização, na vistoria, como que você se resguarda em relação àquele locatário que não quer ir na vistoria final, não é? Eu não tô achando a Val aqui, não sei se ela está e eu não tô vendo. A Valéria entrou agora. Valéria Roberta, tô colocando ela como moderadora. Vamos lá. E como que você lida então com o locatário que não quer comparecer na vistoria final? Eu dei aquela cláusula de pintura que eu te prometi, não foi? E dei muita dica sobre captação, né? Porque depois que você arruma a casa, você consegue fazer a captação do imóvel, tá bom? É obrigatório dar a chave para o locatário fazer os reparos ou posso já fazer e cobrar? Não, você precisa facultar que ele faça os reparos e ele pode contratar o prestador do locador ou o prestador da imobiliária, ele pode pagar. Mas a obrigação que o locatário tem é a obrigação
de restituir o imóvel nas mesmas condições iniciais recebidas. Essa obrigação só vira obrigação de pagar, só vira dinheiro se ele não fizer, porque aí você vai fazer a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, tá bom? Já comecei respondendo dúvida aqui, gente. Mas a gente vai focar aqui nas dúvidas da aula 3, né? Em relação à vistoria final, né? Em relação à captação, em relação àquela cláusula de pintura que eu prometi e eu entreguei, né? E essa questão da obrigação de fazer, né? Você precisa atentar em quanto tempo você está lidando com a finalização da locação, né? Você não pode demorar a finalizar a sua locação, porque isso gera uma indefinição para o locatário, gera uma indefinição do locador, é prejuízo para o seu locador. Estou muito contente com tudo que aprendi. Você é sensacional. Gratidão pelos ensinamentos. Que legal. A cláusula de pintura, não. A cláusula de pintura eu entreguei na aula 3. Você anotou? Quem assistiu a aula 3 está lá. Tá? Você pode pegar o link da aula 3 na minha bio e assistir e anotar. Essa cláusula eu ditei lá. Pensei que o locatário tivesse que reparar nos 30 dias de aviso. O ideal é que ele faça isso, né? Mas e se ele não fizer? Né? Como que você se antecipa? Quando ele dá o aviso de desocupação, você já fala com ele assim, ó, você passa para ele os procedimentos de finalização e aí você fala com ele, já vai dando uma olhada como é que esse imóvel estava, dá uma conferida na sua vistoria inicial e já vai adiantando as manutenções que eventualmente você tiver que fazer no imóvel, né, para quando findar o período do aviso prévio, a gente já está com tudo certinho e não ter pendência nenhuma na vistoria final. Mas pode acontecer de você falar com o locatário e ele não fazer essas manutenções nos 30 dias do aviso prévio, e aí você faz a vistoria final do imóvel e tem coisa para ser feita. Aí você pergunta para ele, e aí, você vai fazer? Tá aqui a chave, né? E tem que cuidar como que você vai lidar com ele na hora que ele retirar as chaves em relação à cobrança do aluguel. O que o seu contrato diz em relação a isso? Você não pode esquecer que ele te entregou as chaves. Sem posse, você não pode cobrar aluguel. É ou não é? Então, faculta para ele realizar o serviço ou pagar os reparos. Deixa eu ver se a Val tá me mandando dúvida aqui. Locatário não entregou o imóvel correto, se recusou a arrumar e não quer pagar boleto com pintura. Posso negativar? Não deve negativar débito de manutenção. Presta atenção numa coisa que eu vou te falar aqui. Quando você tem uma manutenção que não foi feita, você tem uma obrigação de fazer que está sendo descumprida. Aí o que você faz? Você faz o orçamento e entra com uma ação de cobrança contra esse sujeito, certo? Você nunca deve negativar uma pessoa por débito de manutenção.
Eu vou te dizer por quê. Porque o débito de manutenção, ele nasceu como uma obrigação de fazer. Quando você faz o orçamento, você está convertendo a obrigação de fazer em obrigação de pagar. Você está convertendo em perdas e danos. Mas existe um entendimento de que esse débito não é líquido, não é certo e não é exigível. E que você depende de uma coisa que tecnicamente a gente chama de dilação probatória para poder cobrar isso, ter um título executivo contra esse locatário. Percebe? O que eu já vi muitas vezes acontecer? Imobiliária negativar por débito de manutenção, o locatário entra contra a imobiliária e diz: essa manutenção não é devida, por isso, por aquilo. E aí ele fala: porque essa vistoria teve um problema assim, assim, assado, ou porque isso é desgaste natural, por qualquer razão. Aí o que acontece? O juiz olha e fala assim: de fato o locatário tem razão, essa manutenção não é devida, eu desconstituo o débito de manutenção e você, imobiliária, fez uma negativação indevida. O que acontece? Os tribunais entendem que o dano moral da negativação indevida é presumido e aí ele condena a imobiliária. Aí você tem um locador com um prejuízo por causa da obrigação, o prejuízo da manutenção, e você tem a imobiliária com um prejuízo em relação à negativação que foi considerada indevida e ela está pagando um dano moral. Se você tiver, por exemplo, dois locatários e cada um receber uma condenação de R$5.000, a imobiliária só aí perdeu 10, fora honorários de advogado. E se esse débito for desconstituído por alguma falha na prestação do serviço, o locador ainda pode querer que você pague o prejuízo dele, porque ele deixou de receber o débito de manutenção por um defeito na prestação do serviço. Por bem ou por mal, portanto, não negative débito de manutenção. Se ele tiver outros débitos, negativa débito líquido certo e exigível. Que débito? Aluguel, condomínio, aquele débito que é preto no branco, não tem erro, esse é o que você deve negativar. Assim mesmo, se o seu contrato tiver previsão de negativação em caso de débito. Nos exemplos de locação longas, você expressou ui. Pergunto. Pergunto, não é bom locações longas? Não, não é isso. É que quando a gente fala de locação, depende do contexto. Eu não sei em que contexto eu falei ui. Pode ser que seja uma locação longa em relação à manutenção, né? Às vezes é uma locação muito longa, que você vai ter um desgaste de algumas coisas. Por exemplo, hoje, uma amiga minha, que é dona de imobiliária, me ligou e falou assim: olha, primeira locação do imóvel, o locatário ficou 12 anos lá dentro, o boiler estragou, é do locador ou do locatário? Eu falei, depende. O boiler estragou, é uma coisa que pega reparo? Porque se pegar reparo é do locatário, né? Manutenção de boiler que pega reparo é do locatário. Agora, se foi fim de vida útil, 12 anos me parece bastante tempo, né? Se esse boiler não pegar mais reparo porque ele funcionou por 12 anos e agora ele precisa ser trocado, aí é desgaste natural e vai ser do locador, né? Então, às vezes, a locação longa tem dessas coisas, pode ser isso. Eu não sei, não lembro por que eu falei ui não, mas
Foi até engraçado. Se a inquilina dá aviso de 30 dias, repara o imóvel e devolve as chaves antes de findar os 30 dias, posso cobrar até o final dos 30 dias já estando com a chave? Sim, porque nesse caso, os 30 dias, o aviso prévio, ele é uma indenização, né? Por isso que ele precisa dar o aviso prévio com 30 dias. Mas aí é o seguinte, peraí que não é bem assim. Você pode cobrar desde que essa locação esteja na vigência indeterminada, porque a multa por aviso prévio, esse seu exemplo de cobrar pelo aviso prévio é assim, ó. Quando que você vai cobrar o aviso prévio, independente da pessoa estar lá? Quando esse aviso prévio tiver a natureza indenizatória. O artigo 6º da Lei do Inquilinato, quando ele trata do aviso prévio, ele trata da seguinte situação. Imagina que você tem um contrato de uma vigência de 30 meses. O artigo 46 fala que decorridos 30 dias após a vigência contratual, se o locatário permanecer no imóvel sem oposição, essa locação se presume prorrogada por prazo indeterminado, certo? Quando você tiver esta situação de locação prorrogada por prazo indeterminado, as partes meio que assentam uma situação indefinida daquela locação. E aí o locador está contando que daqui a 30 dias vai ter o pagamento daquela locação, daquele aluguel. Ele está contando com aquilo. Como você entra numa situação em que aquela relação se solidifica e se protrai no tempo de maneira indefinida, para não acontecer desse locador ser surpreendido da noite para o dia com o locatário falando não quero mais brincar de locação, o que a lei fala? Olha, toda vez que você tiver uma locação vigendo por prazo indeterminado, o locatário vai precisar, quando ele quiser desocupar, ele vai precisar dar um aviso prévio com 30 dias de antecedência. E aí, se ele dá o aviso prévio com 30 dias e desocupa com 15, ele vai pagar o aluguel sobre 30 dias. Por quê? Porque existe uma proteção em relação a essa previsibilidade, essa segurança do locador em relação minimamente àqueles 30 dias que ele estava contando de receber o aluguel. Por isso que o aviso prévio é indenizado do jeito que está lá no artigo 6º. Mas às vezes eu vejo imobiliária trabalhando com aviso prévio em contrato que está dentro de vigência. Muita atenção para isso. Contrato que está na vigência vai ter a multa por rescisão antecipada, a multa do artigo 4º. A multa do artigo 6º, não pode, que é do aviso prévio, não pode ser aplicada junto com a multa do aviso da rescisão antecipada, junto com a multa do artigo 4º. Essas duas multas de rescisão antecipada, que está lá no artigo 4º, e a multa por falta de aviso prévio, que está no artigo 6º, são como o sol e a lua. Não podem existir numa mesma situação. O que pode acontecer? Naqueles contratos que você dispensa a multa depois de 12 meses, digamos, você faz um contrato de 30 meses e fala assim, mas você, locatário, depois de 12 meses, se você ficar 12 meses, a partir do 13º mês, você pode sair sem multa, desde que você faça o aviso de desocupação com 30 dias. Aí você tem uma exceção.
você pode aplicar a multa por falta de aviso prévio dentro da vigência, porque você está colocando essa multa como uma condicionante para dispensar a multa do artigo 4º, percebe? Mas essa é a única exceção. Então, isso que você me perguntou vale de o locatário deu aviso prévio de 30 dias, saiu com 20 e você vai cobrar o aluguel sobre 30, desde que esse imóvel esteja na vigência indeterminada ou que, estando na vigência determinada, haja uma cláusula de dispensa de multa por rescisão antecipada, certo? Manutenção ficou pendente. Locatário pede para outra pessoa entregar as chaves e não responde mais. Posso cobrar as manutenções pendentes dos fiadores? Se a sua fiança locatícia ocorrer na modalidade, nos moldes da fiança locatícia Brasil afora, que é a fiança com renúncia do benefício de ordem, pode. Porque nesse caso o fiador ele é um devedor solidário, ele pode ser acionado junto com o locatário. Está correta essa cláusula de pintura? Caso o locatário não possa devolver o imóvel pintado conforme recebido, fica acordado que faça através de reembolso no valor de 2 meses do aluguel. Não posso me pronunciar sobre esse tipo de construção numa live. Desculpa. Aqui eu respondo dúvida, eu não posso fazer juízo de valor, porque eu teria que falar, sua redação não tá boa, substitui por isso. Eu não tenho como fazer isso aqui, tá? Não me queira mal. Essa é uma pergunta que eu não consigo responder na live. Meus contratos, estou colocando o valor da pintura e o locatário assina uma promissória para ser pago no término do contrato. Se não pagar, posso protestar a promissória? Mas espera aí, por que você está botando o locatário para assinar a promissória, Valdenide? Por quê? Só me explica, porque promissória é um título de crédito, ok? Só que o seu contrato de locação é um título executivo extrajudicial. Você não precisa de promissória. Você está complicando uma coisa que era para ser muito simples. Quando você estipula muito artifício, fica mais complicado. Eu acho desnecessário esse lance da promissória. Entende? Até porque instrumentalmente, processualmente, você não precisa. Né? Se você está tratando da pintura como um encargo, você não precisa de uma promissória. Mas se você estiver trabalhando com promissória, em tese, você pode protestar, mas o débito da locação você pode protestar também. Você não precisa de uma promissória para isso. Na imobiliária que eu trabalho, temos o costume de fazer uma vistoria antes do inquilino fazer a pintura e orçamos a pintura e deixamos ele escolher o que fica melhor para ele. Tem blindagem para isso? A blindagem é a cláusula de pintura, que eu dei na aula 3. Se você não assistiu, volta lá e assiste. Fiação externa furtada, quem paga? Eu expliquei isso na live de ontem. O locatário não pode ser responsabilizado por furto de fiação elétrica, tá? E aí, porque não existe nexo de causalidade, tá? Eu expliquei isso na live de ontem e eu gostaria de não repetir essa explicação aqui, né? Mas você pode assistir a aula de ontem. Eu expliquei a partir do Código Civil. No caso da vistoria de saída ser feita junto com o locatário e na mesma hora já avisar dos problemas do imóvel e não receber as chaves, isso é correto?
Não é correto. Não é correto. Você não pode recusar as chaves sob hipótese alguma. E quando você recusa as chaves, você está atraindo para você uma ação de consignação de chaves. Não pode recusar. Você pode dizer, olha, eu estou apurando que esse imóvel tem essa divergência em relação à vistoria inicial. Você quer me entregar as chaves ou você quer ficar com as chaves para você fazer? Mas mesmo assim, Andréia, eu acho que você não deve recusar. Porque é importante você registrar que ele te devolveu e que ele retirou as chaves para ele mesmo fazer os reparos. Porque quando você registra que o locatário retirou as chaves para fazer os reparos, você consegue estipular o que ele vai fazer, quantos dias ele tem para fazer. Você consegue estipular, dependendo do que tem no seu contrato, que ele está se obrigando a pagar aluguel sobre os dias excedentes. Percebe? Então, eu acho que não sob qualquer hipótese, né? Mesmo que ele fale assim, então me deixa com a chave que eu vou fazer o reparo. Não é uma boa coisa. E esse negócio de finalização tira a gente do sério. Você vai falar assim, eu não posso receber a sua chave com o imóvel porque você não fez a manutenção. Ou eu não vou receber as suas chaves hoje por causa disso, por causa daquilo. Tudo tem que ter sido muito bem alinhado no contrato de locação para você não passar por essas saias justas. No caso de atraso do aluguel, posso protestar o débito? Se você tiver um débito certo, líquido exigível, pode. Se você não tiver, você pode fazer um protesto indevido, né? Porque o que acontece? Quando você vai para o cartório fazer o protesto, o oficial de registro lá, o oficial do cartório, o tabelião, vai te exigir o contrato e os comprovantes desses débitos. Aí você vai ter que levar aluguel e tal. Aí você vai conseguir. No caso de aluguel, condomínio, você consegue fazer. Aluguei um apartamento onde as síndicas impedem o uso de áreas comuns devido a dona não ter pago o condomínio há anos. Eu tenho culpa? Pode sair sem multa? Hoje, condomínio não pode mais impedir o uso de área comum por débito, tá? Isso é uma coisa que você precisa reportar, mas em princípio isso não poderia ensejar a rescisão da locação porque é um abuso do condomínio, tá? Agora, em tese, se você tiver impossibilitado de usar a área, se isso for realmente procedente e tal, né? E se o proprietário não fizer nada em relação a essa abusividade, você pode sair sem multa, sim. Colocar o nome do inquilino na água e na energia é correto? Claro! Água e energia são despesas de consumo. A despesa de consumo não é do imóvel, é do usuário do imóvel. É uma despesa que a gente chama de despesa pessoal, ligada ao CPF. Locatário pintou o imóvel para manutenção, o locador quer pedir o imóvel para uso próprio, mas sei que ele quer alugar novamente por um aluguel mais alto. Isso está certo? Isso está errado. E locador que pede imóvel para uso próprio sem ser para uso próprio viola o contrato e comete contravenção penal e paga multa, tá? Quem pede imóvel para uso próprio precisa, ou para uso de ascendente, né, de parente, precisa fazer uso desse imóvel nos próximos 6 meses,
tá? Senão ele vai pagar multa e pode responder até um processo criminal. No caso de atraso de aluguel, o locatário enviar recibo de pagamento de boleto, mas os recibos não são reconhecidos pelo banco. O que fazer quando recebemos recibos de pagamento não reconhecidos pelo banco? Como assim não reconhecidos? Falsificados? Se for falsificado, você tem que fazer um BO, isso é crime, né? Porque hoje em dia, Daisy, Daisy, minha colega aqui de Vitória. Então, Daisy, é complicado isso aí, né? Hoje é difícil você ter um recibo que não é reconhecido pelo banco, só se ele for fraudado. Aí é crime, aí é pior. Posso entregar imóvel para o locatário com energia desligada? Com certeza você pode fazer isso. Com certeza. O locatário que precisa fazer a instalação para o nome dele. Por quê? E não tem nada de errado. Falar uma coisa aqui. Eu já vi gente querer desfazer locação dizendo que recebeu o imóvel sem instalação de energia e falar que isso é violação porque o locador entregou o imóvel fora de condições de servir a uso. Isso não existe. O que é a obrigação do locador de entregar o imóvel em condições de servir a uso em relação à energia elétrica? Ele tem que entregar um imóvel que possa receber um relógio de energia. Ponto. Agora, ele, locador, não tem que entregar um imóvel com energia, sendo que a energia é uma despesa de consumo que o usuário do imóvel que vai ter que colocar energia para o nome dele. Entende? Como eu falei, a despesa de consumo de luz, de água, de gás é uma despesa ligada ao CPF do usuário do imóvel. Não faz sentido nenhum o locador entregar um imóvel com uma instalação no nome dele. Entende? Cliente saiu do imóvel devendo aluguel e não retirou os móveis. O que fazer? Entrar com uma ação de emissão na posse e pedir para o juiz. Isso é o que a lei fala, tá? Se o seu contrato não está blindado e esse locatário abandonou o imóvel com os bens lá dentro, você tem que pedir emissão na posse. Vai pedir o juiz para mandar um oficial de justiça lá e cumprir um mandado de verificação e emissão na posse, ok? Agora, se você blindou o seu contrato e você tem uma cláusula que te permite a abertura, você pode abrir. Se você blindou o seu contrato ainda mais, se você blindou ele ainda melhor, tem até o que você vai fazer com esses móveis lá previsto no contrato, tá? É uma sacada que eu me reservo o direito de não dar aqui, porque por várias razões, tá? Não é o lugar apropriado para tratar disso, mas existe uma blindagem para isso. Qual é o problema quando você não está blindado em relação a isso? É que mesmo que você entre, você vai demorar para retomar esse imóvel, porque uma ação de emissão na posse vai te tomar aí seguramente uns 65 dias, né, Karen? Ou mais. Uns 65, 90 dias, uma ação de emissão na posse, para você reaver o imóvel. Mas o maior problema que eu vejo nem é esse. É que o juiz vai mandar você guardar esses móveis do locatário. Entende? Porque você não tem blindagem para lidar com isso. É um problema.
Boa noite. Luz e gás é de uso pessoal e é por CPF, mas a água não é do imóvel? Solange, água também é consumo. O que que acontece? Em algumas cidades, a água é um fornecimento feito pela prefeitura, ou em algumas cidades as concessionárias não transferem a água para o nome do locatário, só deixam no nome do proprietário. Mas isso não retira do consumo de água a natureza de ser uma conta de consumo, tá? É que isso varia muito Brasil afora, tá? Mas, por exemplo, no meu estado, eu acho que consegue transferir, em muitas cidades consegue transferir a água para o nome do locatário. Agora eu até fiquei com dúvida se aqui consegue transferir água, mas em muitas cidades se consegue transferir água para o nome do locatário. Mas o proprietário pode pedir o imóvel para uso próprio? Eu havia entendido na aula que o proprietário não pode pedir o imóvel de forma alguma. Ele não pode, olha só, o proprietário não pode pedir o imóvel para uso próprio na vigência contratual. Mas quando ele tiver um contrato de locação de prazo inferior a 30 meses, em que a lei diz que ele só vai poder fazer a denúncia vazia com 5 anos, nesse interregno entre o fim da vigência e os 5 anos, ele pode pedir o imóvel para uso próprio. Só que isso é fora da vigência. Dentro da vigência contratual, o proprietário não pode pedir o imóvel nunca, nem para uso próprio. No início da locação foi fechado o pacote incluindo consumos, está correto? Está correto. Eu acho um péssimo negócio para o locador, né? Mas errado não é. Se está com energia, deve começar a contar o prazo de locação quando a companhia ligar a energia, não? Isso tudo é ajustado. Por quê? Ele está na posse do imóvel, ele recebeu as chaves, né? E a concessionária não demora mais do que 3 dias para fazer essa regra geral, é fazer essa ligação. Mas nada impede que você entregue as chaves e diga que só vai contar o aluguel a partir da instalação. Não que isso seja obrigatório. Aqui na imobiliária fazemos a solicitação de energia para o inquilino, então deveria ser ele, assumimos responsabilidade? Então, tem muita imobiliária que faz isso para não ficar à mercê da morosidade do locatário. Isso é uma questão totalmente de cultura da empresa, tá? Não quer dizer que você está fazendo uma coisa que não deveria. O locatário pode fazer isso muito bem. E a maioria das imobiliárias que eu conheço, é o locatário que faz essa transferência. E você fica ali na retaguarda. Se ele não fizer, você faz. Mas tem imobiliária que escolhe não colocar isso para o locatário fazer. O inquilino não trocando a titularidade, o locador pode retirar a titularidade? Olha, isso é um negócio muito delicado, Tayara. Eu entendo que, mediante alguns cuidados de informação, de notificação, pode, mas tem que ter cuidado para lidar com isso, tá? Locatário fez várias alterações no apartamento, exige que o proprietário faça o ressarcimento, ameaça não pagar o aluguel para descontar valor gasto. Eita. Mas foi orientado de não fazer nada sem autorização. Rita, meu bem, ele tá errado. Tem que notificar e seguir o barco. Entende? Outra coisa. 99% de chance de no seu contrato, que é uma imobiliária que eu acho que é a Rita que eu tô pensando, a Rita Lima de Florianópolis, né?
muito provavelmente no seu contrato tem uma cláusula de renúncia de indenização por benfeitoria. O contrato que tem cláusula de renúncia de indenização por benfeitoria, o sujeito não é indenizado nem por um prego. Ele fez sem autorização. A gente tem que aprender a lidar com o cliente que acha que vai ganhar no grito. Esse tipo de cliente é aquele que bate na mesa e fala: eu não vou pagar aluguel, vou ganhar no grito, blá, 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 blá. A segurança que você tem, a bagagem que você tem, te autoriza a falar calmamente para ele: amigo, não adianta falar alto, você tá errado. E aí você ganha dele no argumento e só responde e toca a vida, entende? Tem que deixar o cara espernear, ele tá errado. Posso cobrar a luz atrasada mesmo que está no CPF da locatária? Pode. Vou te falar por quê. Se o seu contrato fala que o locatário é obrigado a pagar conta de água, luz, blá, 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 mesmo que esteja no CPF dele, você pode cobrar isso como um encargo. Por quê? Porque isso vira e mexe, traz transtorno para locações futuras. Entende? Então, não tem nada de errado nisso desde que haja previsão contratual. Água e IPTU são do mesmo imóvel, em sendo imóvel uma casa, já apartamento seria condomínio e IPTU que acompanham dívida do imóvel, certo? Não. Condomínio, ó, vamos lá. O que eu te expliquei em relação à despesa de consumo foi uma coisa que tecnicamente a gente chama de despesa pessoal. Quando você tem uma despesa que não é pessoal, que é do imóvel, a gente fala que é uma obrigação propter terreno. Ela é uma obrigação ligada ao imóvel. Quando você fala de condomínio e IPTU, é outra situação. São despesas ligadas ao imóvel. Aonde o imóvel for, ela vai. A despesa de consumo, não. O usuário, o locatário, ficou com dívida de energia no CPF dele, ele saiu, você pegou aquele contrato, botou outro locatário lá dentro e a concessionária tem que fazer a instalação do novo locatário lá. Você tem um contrato. Não é uma dívida que acompanha o imóvel. IPTU e condomínio são do imóvel. É diferente. O que é a blindagem que você fala? Blindagem é antecipação. É você ter um remédio para aquilo, para te garantir, para te resolver, né? Quando o locador pede imóvel para uso próprio e não usa, ele paga multa para quem? Para o locatário que precisou sair? Se o locatário reclamar, sim. O correto é condomínio apresentar boletos em aberto. Olha, não vou responder coisa de condomínio. Nosso lance aqui é alocação, tá bom? O locatário saiu da casa e danificou toda a parte elétrica, deixou a chave na imobiliária e não verificou. Quem não verificou a imobiliária? Não entendi a sua dúvida. O proprietário pode vender o imóvel na vigência do contrato caso o inquilino não tenha interesse na compra? Pode. O proprietário tem que dar preferência na compra para o locatário, mas ele pode vender o imóvel sim. Aluguel com vigência de 1 ano, renovando de ano em ano. Pode? Pode. Só que ele vai ter as limitações do contrato de locação de prazo inferior a 30 meses, que eu acho um péssimo negócio.
Se contrato de 12 meses, o contrato pode pedir o imóvel para uso próprio após os 12 meses? Pode. Ah, esqueci de complementar a resposta. A pergunta. O locador aceitou no início fazer o pacote e agora quer alterar e a locatária não aceita. O que fazer? Colocar consumo, conta de consumo no valor do aluguel? Vai ter que se entender aí. É um péssimo negócio para o locador, por isso que agora ele quer mudar, né? Agora, se a locatária não quiser, ele vai ter que esperar acabar a vigência e renegociar com ela. Podemos colocar uma cláusula no contrato informando que é responsabilidade do locatário fazer a troca de titularidade de água e luz e caso ele não faça, iremos cobrar uma multa? Com certeza, pode sim e deve. O proprietário colocou o imóvel para alugar por 12 meses, no contrato da imobiliária tem uma cláusula de 36 meses, podendo ser rescindidos a partir dos 12. Ele pode dispensar o serviço da imobiliária? Eu entendo que não. Mas tudo isso depende de como o contrato de administração está construído. Eu, particularmente, entendo que você precisa ter um contrato de administração para cada contrato de locação, para você estabelecer um elemento de coligação entre os dois contratos, porque aí, enquanto aquele locatário estiver lá dentro, o contrato de administração não pode ser rompido. Agora, há casos e casos, tá bom? Locatário se recusa a pagar a pintura do apartamento e os outros itens que quebrou, destruiu, não atende ligações e mensagens. Posso ligar para o fiador cobrando ou tenho que enviar para o jurídico? Pode ligar para o fiador cobrando, com certeza, cobrança extrajudicial. Você só não deve ligar se apresentando como advogado se você não for, né? Mas a cobrança administrativa pode ser feita sem problema. 3 meses morando no imóvel e o ar-condicionado pifou. A proprietária foi junto com o rapaz para consertar e humilhou a inquilina e nesse caso a família não queria mais morar. O que fazer? Gente, ela consertou, não consertou? Ela vai ver essa questão da injúria de outra forma. Isso não é causa de rescisão da locação, a meu ver, não. No caso de danos do imóvel devido a pombos, fim da locação, o locatário assume a responsabilidade? Gente, pombo é uma praga urbana. Você tem que tratar dela igual você trata de infestação de rato, de barata. Não entendi muito a sua dúvida, mas na minha opinião isso é uma coisa que precisa ser vista pelo locatário, né? Ele está no uso do imóvel, né? Ele precisa zelar do imóvel como se seu fosse. A Enel e a Sabesp não efetuam ligação com dívida anterior. O que fazer? Então, a Enel não pode fazer isso, tá, Rodrigo? A Enel, existe uma resolução da ANEEL, resolução 1000 de 2021, agora eu não vou me lembrar o artigo de cabeça, mas essa resolução diz que você não pode impedir a instalação de relógio por dívida de outro CPF, tá? A não ser em casos muito específicos que são de fraude, tá? Mas a Enel não pode fazer isso, não. Qual a desvantagem do contrato de 12 para 30 meses? Eu não consigo te explicar aqui, tá? Essa é uma resposta muito longa. Eu ensino isso no meu curso, mas eu não consigo responder isso aqui. Mas a desvantagem é que se você faz uma locação de prazo inferior a 30 meses,
O locador só vai poder pedir o imóvel, praticar denúncia vazia depois de 5 anos, independente desse contrato já ter acabado ou não. A vigência. Na imobiliária que trabalho, inclui o IPTU proporcional no primeiro ano de locação. No ano seguinte, apenas incluir se o proprietário solicitar. É correto ou podemos incluir automaticamente? Se o seu contrato prevê que o IPTU é do locatário, pode incluir automaticamente. A última locação faz 3 anos. Posso vender o imóvel sem dar preferência para ele? Não. Se ele estiver dentro do imóvel, não. Posso pedir o imóvel com um contrato de 30 meses? Posso pedir antes do fim do contrato? Não. Só na vigência indeterminada. Aí você vai fazer denúncia vazia. Nos casos de locações que não existe laudo inicial, apenas final, como fica a relação de comparativo em relação aos danos? Fica prejudicada. Isso é um problema sério. Você não tem parâmetro. Você não tem parâmetro. E eu espero do fundo do meu coração que isso não seja um defeito de imobiliária, porque isso é o básico, né? Sobre locação de 12 meses, que todo ano tem aumento de IGPM, mas mesmo assim o proprietário pode exigir que esse ano, com o IGPM negativo, ele exige renovar para equiparar o valor de mercado. Deise, isso é um problema, porque mesmo que ele esteja fora da vigência, tá? Imagina que essa é uma locação que está fora da vigência contratual. Em tese, ele poderia revisar o valor do aluguel para adequar para o valor de mercado. Se ele fala, locatário, estou revisando o valor do aluguel, e ele não tiver como praticar denúncia vazia, o locatário olha para ele e fala assim, eu não aceito o valor de revisão. Ele vai fazer o quê? Nada. Essa é uma das grandes desvantagens da locação de prazo inferior a 30 meses, entendeu? Locatário sempre paga o aluguel adiantado por vontade própria. Pode colocar no recibo, obrigada pela oferta do pagamento do aluguel adiantado? Desnecessário, Luma. Desnecessário. Ele paga adiantado porque ele quer. Você está dando um boleto mensal. Essa questão de você documentar que o locatário está pagando o aluguel adiantado porque ele quer é aquela cobrança de vários meses adiantados. É diferente do sujeito que recebe o boleto todo mês e aquele boleto ele paga antes da data. Ó, a Val me socorreu aqui. O artigo que eu falei da resolução 1000 de 2021 da ANEEL é o artigo 346. Palmas para Valéria Roberta. Valzinha, você é demais. Artigo 346, tá, gente? Como eu faço para saber mais sobre o seu curso? Você assistiu a aula 3, Mari? Na aula 3 eu falei mais sobre o curso, mas se você está inscrita na imersão, você pode conversar com qualquer administrador dos grupos de WhatsApp e pedir não sei se a Pri está aqui. Pri, você está aqui? E pedir um descritivo do que tem. A gente tem um material, inclusive, gente, quem aqui trabalha em imobiliária e precisa desse material para levar para o chefe, para levar pro setor financeiro, para quem vai aprovar a compra da sua vaga na segunda-feira, pode solicitar para qualquer administrador dos grupos de WhatsApp ou fala com a gente pelo direct, fala comigo no direct que eu ou alguém da equipe vai te mandar isso aí, tá bom? A imobiliária pode cobrar comissão de 10% sobre o imposto de renda que é descontado do proprietário? No extrato de repasse é descontado os 10% sobre o valor total do aluguel. Então, os 10% são um percentual
totalmente, integralmente dedutível, esses 10%, né? Não tem por que incidir sobre o que o que o proprietário paga. O que ele paga de imposto de renda é o que ele aufere. Aquilo que ele paga de serviço da imobiliária, não tem por que ele pagar imposto de renda. Inclusive, por isso que IPTU é dedutível, condomínio é dedutível, a taxa administrativa é dedutível, não é? Val, ó, Alexander Martins está dizendo que vai precisar levar para os superiores, tá? A Rita Lima está dizendo que quer mandar para as outras unidades da Remax. É só solicitar, Rita, para Pris, ou fala comigo no direct que eu te coloco em contato com o pessoal e te mando esse material. Quem precisar do material com a descrição do curso para levar lá pro seu chefe, pro dono da imobiliária, para levar pro financeiro, para discutir com o sócio, para analisar, é só solicitar. A gente tem um material com a descrição de tudo, com tudo direitinho. Quem tá falando que quer, ó, a Pris tá falando para chamar ela. Conversa com a Pris, quem tá pedindo o descritivo, porque, gente, olha, quem já assistiu a aula 3, quem já se decidiu, precisa entrar no grupo dos super interessados, levar esse material para ser analisado pelo sócio, pelo chefe, tá? Por quê? Porque na segunda-feira, quem tiver no grupo dos super interessados vai receber o link antes. E só quem receber o link com antecedência vai ter condição de ganhar os bônus mais disputados, que são as análises de contrato, que são a mentoria de alta performance, tá bom? Por favor, tire a minha dúvida. A sua dúvida não foi selecionada, Cássia, não chegou para mim. Qual é a sua dúvida? Qual o valor do curso? O valor do curso são 12 parcelas de 149 e uns quebradinhos que agora eu não sei de cabeça. É um investimento muito baixo para muito retorno que você vai ter. Ó, a Valéria disse que eu respondi sim. A Val disse que eu respondi sim. Apareceu problema de hidráulica no banheiro depois de 4 meses de locação. O locador tem que assumir a responsabilidade da reparação. Se o problema foi hidráulico, foi estrutural, essa manutenção é do locador, não é do locatário. O curso em um horário marcado, o curso é 100% online, você vai assistir no seu tempo. A gente tem encontros ao vivo, que são as mentorias Tira Dúvida, mas todas as mentorias ficam gravadas. E, por exemplo, você leva uma dúvida na comunidade, eu respondo a sua dúvida na mentoria, lá na comunidade a Val vai lá, essa Santa Val, que é nosso anjo da guarda, ela vai lá e fala assim, ó, a sua dúvida foi respondida na mentoria do dia tal, minuto tal. Aí você vai lá e assiste. Quando renova o contrato de locação, temos direito à comissão de novo? Se você tiver pactuado isso no seu contrato de administração, sim. Se não, não.
O Cláudio tá falando, melhor investimento em curso que fiz até hoje. Parabéns, Raquel. Legal, Cláudio. Como pode ser pago? Em 12 parcelas no cartão de crédito. Só cartão de crédito. O curso fica disponível por quanto tempo? 12 meses. Quando você compra, você recebe o curso inteiro. Você pode assistir ele até em 3 meses. É possível você concluir ele em 3 meses, tá? Aí você vai ter o seu certificado de especialista master em locação, tá tudo certo. Mas você vai ter acesso por 12 meses. E uma coisa que tem muito legal, que eu tenho um orgulho master, é das nossas mentorias Tira Dúvidas. Gente, imagina todo mundo no Zoom e a gente tendo discussões em altíssimo nível. Altíssimo nível. Andréia, Raquel e Val maravilhosas. Andréia, um beijo. Não tenho te visto. À vista tem desconto? Então, à vista você vai pagar 1.497. Sai mais barato, sim. Caso o proprietário não aceite pets, tem que constar no contrato? Sim. Quero renovar meu curso. Você é melhor. Obrigada, Deise. Um beijo. Você tá me devendo um café, hein? Vamos marcar esse café. Ô, Deise, dá uma olhada quando que vence para você renovar e conversa com a Elaine, tá? O curso é incrível. Ah, gente, que coisa linda ver os alunos colocando aqui. Quando terá o próximo curso apenas a título de conhecimento? Não sei. De tempos em tempos a gente abre, mas não sei. A comunidade fica para sempre ou é só por um ano também? Só por um ano. Então, gente, é isso. Quem tem dúvida, conversa com a Pris, tá? Para pegar o material. Quero muito ter vocês. Ó, as mentorias são fantásticas. Só quem participa das mentorias sabe o quanto elas são fantásticas e eu adoro, tá? Manda o link. Me explique melhor. Se o aluguel estiver defasado e o locador pode aumentar quando e quanto quiser? Não. Fora da vigência, o locador pode falar: acabou a vigência, eu quero renegociar o valor do aluguel e adequar ele para o valor de mercado. Ele agora vai ser X. Se o locatário não quiser pagar esse X, ele vai sair do imóvel, tá? E inclusive, o locador pode praticar denúncia vazia, tá? Manda o link para inscrição. Você tem que entrar no link do grupo dos super interessados, que tá embaixo da aula 3. A Rose tá falando. Eu aprendo muito com um curso maravilhoso. Amei. Isso. Gente, então é isso. Eu preciso voltar para casa. Eu tô em Guarapari ainda. Tô aqui usando o escritório da minha colega Karen, que muito generosamente abriu aqui pra gente. Obrigada, Karen. Tem um monte de gente aqui agradecido, né? Nossa, quanto conhecimento. Obrigado. É isso aí, tá? Vamos agradecer então a Karen, a gentileza. Gente, um beijo. Fiquem com Deus. Quem não assistiu as 3 aulas, assistam, maratonem. Quem já se decidiu que vai ser o meu aluno a partir de segunda-feira, entra no grupo dos super interessados e entenda, isso é uma oportunidade. Oportunidade de você estar em outro nível, tá bom? O investimento não é nada perto do seu crescimento. Um beijo para vocês.